Todos bem-vindos a mais uma aula de História. O nosso assunto hoje é a crise econômica de 1929. Então vamos contextualizar como foi essa crise. Vamos nos lembrar que a Primeira Guerra Mundial havia acabado em 1918. Vamos nos lembrar que a Rússia havia feito a sua revolução e tinha implantado o socialismo no seu território. Bom, depois que a guerra acaba, vocês já viram isso então, a grande potência que surge ao final da guerra são os Estados Unidos da América. Então a crise de 29 está diretamente ligada aos Estados Unidos da América. Os anos 20 nos Estados Unidos são conhecidos como os anos felizes. O que isso quer dizer? Os Estados Unidos estavam produzindo muito. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos eram responsáveis naquele momento por 50% da produção mundial. Vocês imaginem tudo que era produzido no mundo, 50% vinha dos Estados Unidos da América. Bom, produzia-se muito, a agricultura produzia muito e a população consumia muito, por isso chamado de os anos felizes. Nesse período vai surgir o chamado American Way of Life, né? Quer dizer, o caminho de vida americano. E ao que estava associada essa felicidade dos anos 20 e também esse caminho de vida americano? Ele estava diretamente associado ao consumo. Então as pessoas compravam e as pessoas eram felizes. Então a felicidade dos anos 20. Bom, mas a compra de produtos, ela fazia o mercado girar, ela fazia grandes empresários, ela fazia o país enriquecer. Mas além dessa produção americana, desse consumo americano, dessa felicidade que havia na sociedade americana, também havia a questão do crédito. Para vocês terem uma ideia, 60% dos veículos que trafegavam nos Estados Unidos eram comprados a crédito. Bom, então nós temos aí o American Way of Life, os anos felizes e também uma onda de créditos muito grande nos Estados Unidos. Então esse era o cenário onde nós vamos ter a crise americana. Agora, será que toda a sociedade americana ela fazia parte desse processo de consumo e, portanto, de felicidade? Não. Então eu vou abrir um parêntese só para colocar algumas informações, porque acho que esse momento que a gente está vivendo hoje em 2020 é bastante emblemático em relação à questão racial que está acontecendo nos Estados Unidos, que vocês devem, né, ter acompanhado na televisão. Mas lá nos anos 20, junto com esse crescimento e essa prosperidade da sociedade americana, também surgiram movimentos racistas, movimentos de intolerância, especialmente naquele período aos comunistas, né? Lembram a União Soviética, né? Que havia feito recentemente a sua revolução, aos judeus e aos negros. Então, naquele período, a gente vai ter movimentos de intolerância. Em relação aos negros, vai surgir inclusive a chamada Ku Klux Klan, que era um movimento extremamente violento e um movimento racista, um movimento de supremacia branca. A gente vai ouvir falar bastante em supremacia aí na Segunda Guerra Mundial e logo depois desse nosso conteúdo. A gente já viu o ano passado, né? A gente já falou sobre a questão da eugenia, né? De uma raça superior à outra. Bom, então nós vamos ter esses movimentos racistas e esses movimentos de supremacia branca lá nos anos 20 já, ok? Bom, então era uma sociedade, por um lado, absolutamente rica, mas onde também havia a intolerância, especialmente a intolerância em relação ao negro. Essa intolerância, né, a Ku Klux Klan que eu falei, ela era uma radicalização dessa intolerância,
Mas em muitos estados, o negro, legalmente, ele era diferenciado do branco. Por exemplo, em relação a lugar para sentar no ônibus, brancos e negros não frequentavam as mesmas escolas, não iam aos mesmos restaurantes. Então, em estados como Texas, Califórnia, Oklahoma, Ohio, isso era bastante comum nos Estados Unidos. E a gente tem 80 anos depois, 100 anos depois, né, nós estamos em 2020, ainda, né, os negros lá lutando pela igualdade. Então é esse o panorama que nós temos lá nos anos 20. Os Estados Unidos enriquecendo cada vez mais depois da Primeira Guerra Mundial e estabelecendo o chamado American Way of Life. O que vai acontecer para haver essa crise? Bom, e a Europa? Como é que a Europa estava depois da Primeira Guerra Mundial? A Europa foi uma Europa destruída, porém a Europa se reconstruiu. E lembram-se, né, havia países absolutamente industrializados na Europa nesse período, né? Na Europa nasce a Revolução Industrial. Então os países, eles começam a se refazer e eles começam a novamente produzir. E o que vai acontecer com toda aquela produção nos Estados Unidos, que até então produzia e vendia para todos os lugares do mundo? Então eles não vão ter mais esse mercado consumidor. A Europa vai começar a diminuir muito as compras que fazia em relação aos Estados Unidos. Então nós vamos ter uma superprodução de bens, quer dizer, eles vão produzir muito, e a agricultura também vai produzir muito, e eles não vão ter para quem vender esses produtos. Mas ainda assim, eles vão continuar produzindo. Agora, lembram de uma lei de mercado que a gente havia falado o ano passado, no 8º ano, a gente falou sobre socialismo, sobre capitalismo, né? E a gente falou no capitalismo da lei de mercado. Quanto maior a oferta, menor preço. Quanto menor a oferta, maior o preço. Quanto mais produto você tem no mercado, o preço dele vai se tornar menor. E é isso que vai acontecer nos Estados Unidos. Eles vão ter uma produção muito grande e um mercado muito pequeno para vender. E ainda assim, eles não vão conseguir vender a sua produção. Então, vão se acumular bens e o que vai acontecer? Muitas empresas vão quebrar. Se as empresas quebram, elas não mantêm trabalhador. Então, as empresas quebram e vai haver o desemprego de milhões de trabalhadores. Nesse período, a gente, como já comentou também, né, que havia muito investimento em bolsa de valores. A bolsa de valores de Nova York, nos Estados Unidos, era a mais importante das bolsas. No dia 29 de outubro de 1929, a bolsa de valores de Nova York quebra. Chama-se o crack ou crash da bolsa de Nova York. Quando ela quebra, muitas pessoas perdem papéis, perdem ações e empresas também. Então centenas de empresas vão à falência com a quebra da Bolsa de Nova York. Vocês lembram? A gente falou já sobre a questão do café no Brasil. O café brasileiro sentiu os efeitos da quebra da Bolsa de Nova York. Nós tínhamos o nosso produto mais importante era o café, era o que valia mais. E ele se desvalorizou da noite para o dia com a quebra da Bolsa de Nova York. Lembram-se? Então, os fazendeiros brasileiros, especialmente, né, em São Paulo, eles não vão à falência porque o governo vai interferir, né, e vai subsidiar o café, né? Lembram-se que a gente já comentou sobre isso? Bom, mas nós vamos ter desemprego recorde, nós vamos ter empresas quebradas, e isso não vai ficar só nos Estados Unidos e no Brasil, isso também vai se estender para todo o mundo. Então a crise que começa lá nos Estados Unidos, ela vai acabar se estendendo para todo o mundo. Ela acaba se tornando
trazendo prejuízos enormes para todas as economias no mundo. Todas não, né? Vamos lembrar que a Rússia era socialista. E depois da Revolução Russa, eles implantaram um plano econômico chamado NEP. Portanto, essa crise não vai bater na Rússia. A crise da Bolsa de 29 não vai bater na Rússia. Bom, o que vai acontecer quando há essa crise? Milhões de desempregados. Estima-se que os Estados Unidos perderam 54% da sua produção e teve mais de 15 milhões de desempregados. Então, o que vai acontecer com essa crise? Essa crise, ela vai, vamos dizer assim, dar um sinal de alerta para o capitalismo e para o liberalismo econômico que o capitalismo traz com eles. Lembram que a gente já falou sobre o capitalismo? Né? Economia de mercado, lucro, né? Lei da oferta e da procura. Então, não interferência do Estado na economia, o Estado se autorregula. Quando vem esse desemprego, essa quebra de empresas, aí é o descrédito no capitalismo. As pessoas começam a questionar o capitalismo. E olha só, lá do outro lado do mundo, a União Soviética, comunista, socialista na verdade, né? A União Soviética socialista. Então também vai haver o temor nos Estados Unidos de que o povo comece a se levantar e queira também fazer uma revolução socialista. Bom, o que vai acontecer então? Em 1933 é eleito presidente dos Estados Unidos o Franklin Roosevelt. E o Roosevelt vai elaborar um programa de reformas para tentar colocar a economia americana nos trilhos de novo. Então, inspirada nas ideias de um economista chamado John Maynard Keynes, ele vai elaborar um plano que é conhecido como New Deal, ou um novo acordo. Quais são as ideias mais importantes colocadas no New Deal? Porque o liberalismo, né, a gente falou, o capitalismo, ele uma das bases dele é o liberalismo econômico, né? Então, o liberalismo, ele não quer a regulação do mercado. O mercado se autorregula. O Estado não tem que interferir nisso. Já o Keynes achava que poderia haver aí uma liberdade no mercado, porém o Estado poderia interferir na economia e inclusive na iniciativa das empresas. Então o New Deal vai trazer esse misto do liberalismo com ideias mais centralizadoras do Estado. Então talvez ideias mais socialistas? O que vocês acham? Pensa aí. Bom, quais foram as principais medidas adotadas no New Deal? As principais foram que o governo ele controlaria o preço dos diversos produtos agrícolas e industriais. Ele ia conceder empréstimos para fazendeiros que estivessem endividados, para esses fazendeiros pagarem suas dívidas. Não adianta você ter fazendeiro quebrado, porque aí você também não tem produção. Ia construir grandes obras públicas, porque construindo obras públicas o que vai acontecer? Você vai gerar emprego. Se você gera emprego, é dinheiro que começa a circular dentro do país. E ele também cria o salário-desemprego, que seria para salvaguardar a renda daquelas pessoas mais desfavorecidas, para que elas pudessem ter o básico, para que elas pudessem consumir o básico. Bom, o New Deal não teve o efeito esperado, né? Não alavancou da forma como o Roosevelt imaginou que fosse alavancar a economia, mas ajudou e ajudou muito. E conseguiu controlar aquela crise econômica. Ele assumiu em 1933. Quando chega em 1935, a economia do país já está muito mais fortalecida. Então foi uma medida que, se não resolveu o problema, se tornou uma parte bastante efetiva para a resolução desse problema. Agora, quando que a crise americana realmente vai acabar?
quando que ela vai terminar? Ela vai terminar com a Segunda Guerra Mundial. Vejam vocês, é uma guerra que vai acabar de vez com a crise econômica nos Estados Unidos. Vou fazer um parêntese em relação a essa crise econômica de 1929, que foi a primeira grande crítica americana ao modelo capitalista, né? Onde o Estado não interfere no mercado. E aí, quando você tem um problema nessas proporções, para quem as pessoas vão recorrer se o mercado se autorregula? Né? E o New Deal ele vai trazer essa alternativa de alguma intervenção do Estado na economia. Mas o parêntese que eu quero fazer é em relação a hoje também. Eu falei do racismo lá, né, em 1920, agora em 2020, né, que essa é uma questão que não foi solucionada lá e também não foi solucionada aqui em muitos outros lugares do mundo. Mas eu também quero falar com vocês sobre o coronavírus. A Covid-19, ela também fez o mundo repensar certas questões do capitalismo e do liberalismo econômico. Por quê? Porque em todos os países teve que haver a intervenção do Estado na economia, ou teve que haver dinheiro público para salvar empresas, para salvar empregos, para ajudar aqueles que perderam os seus empregos a continuar consumindo. Né? Então todos os lugares do mundo ofereceram bolsas de valores diferentes, de acordo com as suas realidades, para os seus cidadãos que ficaram desempregados. Todos os países do mundo ajudaram, e agora a pandemia ela está se deslocando, né, regionalmente, estão ajudando os empresários, seja do setor agrícola, seja do setor industrial, do setor de serviços, né, por exemplo, companhia de aviões, hotéis, o pessoal da área da cultura. Então o governo está investindo para que esses setores não quebrem. Então nós vivemos em regimes capitalistas, com o liberalismo econômico, é a Bíblia, né, dos países capitalistas, mas a gente teve que nesse momento ter a intervenção do Estado. O Estado teve que interferir na área da saúde. Quando eu falo interferir, não é intervir, né, fazer o trabalho deles, mas é a interferência econômica, porque senão muitas pessoas não conseguiriam se tratar. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Cuidem-se, fiquem bem e até a próxima.